Aleluia. Paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra diz, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Quando Deus quer, a vontade de Deus é totalmente soberana. Ninguém se coloca na frente da vontade do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Não adianta o inimigo insistir, ele não vai conseguir embargar minha vitória. Quem me garante nunca soube o que é perder, tem nas mãos todo o poder, quando luta é pra vencer. Quando ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória para quem quer. E se ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva para te abençoar. E se ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como esse Deus não há. E se ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens ao chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Aleluia. Nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória para quem quer. E se ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva para te abençoar. E se ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como esse Deus não há. E se ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens ao chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. E se ele quer, usa o profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva para te abençoar. E se ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como esse Deus não há. E se ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens ao chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Ele
Glória a esse Deus todo poderoso e maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Pastor Neilton. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui, dando continuidade à nossa série de estudos. Deixa eu só arrumar aqui que... Ei, som, ei, 1, 2, ei, melhorou. Dando continuidade à nossa série de estudos das doutrinas básicas da igreja, das doutrinas básicas da missão Reluz, não é? Não, doutrinas básicas da Igreja de Cristo. Nós já estudamos sobre Deus, estudamos sobre soberania, Jesus. Está tudo embolado aqui. É melhor tirar esse trem. Jesus. Depois estudamos sobre a igreja. Agora estudamos sobre o diabo. Está arrumado, gente? Vocês estão rindo de mim? Espera aí, arrumou que arrumado, né? Amém, mais ou menos. E agora estamos estudando sobre o diabo e seus mitos. Os mitos não, os mitos evangélicos, né, acerca do diabo. Os mitos evangélicos, porque cristão ele não tem mito. Quando você se desvia, você se afasta da doutrina básica, você começa a criar mitos e heresias. A pessoa, quando se afasta do caminho do raciocínio, do caminho do análise da palavra, do caminho do estudo da palavra, ele acaba se enveredando por caminhos de fantasias, caminhos de parábolas, caminhos de historinhas, de histórias da carochinha, ou como diz a própria Bíblia fala, história de velhas caducas. Acaba indo atrás de história de velhas caducas, e isso fica estabelecido como doutrina. E, infelizmente, dentro da igreja evangélica, nós temos vários mitos que são estabelecidos como doutrina, são estabelecidos como crença, e ainda há de você, se você questionar esse modo de pensar, esse modo de ver as coisas. Na verdade, se você questionar a cosmovisão evangélica, você é execrado. O que é cosmovisão? A maneira de enxergar as coisas. Então vamos partir do princípio que nós começamos semana passada, vamos continuar. No Éden, vamos dividir aqui em 4, vamos dividir aqui. No Éden era Deus. O diabo estava onde? No Éden, estava no Éden também. Estavas no Éden, jardim de Deus, como nós lemos lá. E o homem também estava no Éden. Por isso esse fácil acesso, né? Botar o diabo aqui, um DI, e o homem. Logo após a queda do homem, o que o diabo fala com Jesus na tentação dele? Esse mundo eu vou te dar porque a mim me foi dado. Então, tinha certa autoridade sobre o homem. O diabo tinha certa autoridade sobre o homem, porque o homem estava separado de Deus. Por isso, rituais que foram estabelecidos na lei para quebrar para fazer um paliativo temporal para que o homem chegasse até Deus. Depois de que Jesus Cristo vem, Jesus Cristo morre e estabelece a obra de salvação, a obra da cruz, o que acontece? Deus, o que está aqui? O homem é reconciliado com Deus e o diabo está abaixo na cadeia hierárquica, porque a igreja tem autoridade sobre... Então estamos falando agora dentro da igreja já, que já é igreja. Presta atenção. Igreja com I maiúsculo. Agora, o que nós vemos por aí? O modo de pensar da igreja com I minúsculo. Da igreja visível, que nós estudamos aqui. O que a igreja visível faz? Eles pegam o diabo, porque o diabo, segundo eles, pode matar a sua vida, pode acabar com você, pode fazer tudo com você. Se você pregar o evangelho para um pai de santo, você está perdido, Renato, porque o diabo vai vir contra você. Então o diabo está mais que Deus. Então o diabo está acima, o homem está debaixo do diabo, e quem está embaixo do homem? Eu exijo, eu declaro, eu tomo posse, Senhor, o Senhor tem que fazer porque eu sou dizimista. Então inverte-se a cosmovisão, inverte-se a maneira de se ver as coisas. Vê o diabo como autoridade, o homem como centro e o Deus abaixo do diabo. Do homem, Deus abaixo do homem, porque eles exigem de Deus, eles mandam em Deus, eles falam com Deus o que Deus tem que fazer, como vai fazer e quando fazer. Então eles afrontam, isso é uma afronta à soberania de Deus. Aí nós vivemos a época da soberania do homem, da soberania humana. Infelizmente, isso não estamos falando de espíritas, nem
De macumbeiros, nós estamos falando de budistas, estamos falando de evangélicos. Esse modo de ver evangélico. Porque nós vivemos a época da relativização das coisas, em que a medida de tudo é o homem. O homem é a medida de tudo. O homem mede-se tudo a partir do homem. Como assim, pastor? Por exemplo, a minha verdade e a sua verdade. A verdade da Bíblia não interessa. O que interessa é a minha verdade. Essa é a relativização. Não importa as verdades, nenhuma verdade, segundo eles, é estabelecida como verdade fiel e imutável. Segundo eles, a verdade muda conforme a cultura, a verdade muda conforme a situação, a verdade muda conforme o bel prazer e o querer do homem na necessidade do homem. Essa é a relativização das coisas. Você já ouviu falar uma coisa assim? Não, mas você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Quem já ouviu falar isso? Alguém já falou isso com você? Não, nós temos uma verdade só, que é a palavra de Deus. De que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E segundo Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. Então a verdade ela é absoluta. A igreja cristã, o cristão verdadeiro, ele crê na verdade absoluta e não na verdade relativa. Então, relativizando a verdade, coloque-se o homem como centro de tudo, coloque-se o homem como centro de todas as vontades, aonde é estabelecida a vontade do homem, e na verdade nós estudamos semana passada que o homem é escravo e ele quer estabelecer as suas três vontades, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que é o tripé do pecado. Satanás usa isso com Eva e tenta usar com Jesus de novo, mas é usado até hoje com o homem. Usa esses três: a vontade de satisfazer um desejo imediato, transforma essas pedras em pães. Não, olha, a árvore, por que você não come isso aqui rapidinho? Falou com Eva, come isso aqui. A concupiscência da carne, satisfação das vontades imediatas, concupiscência dos olhos, seu desejo, eu quero, é bonito, é belo, isso me seduz. E a soberba da vida, eu quero aparecer, com isso eu vou ser melhor, com isso eu vou estar estabelecendo uma verdade para mim, para quê? Para ter fama. A mesma arma que ele usa com Eva, usou com Jesus e usa com toda a humanidade. Então, quando nós temos essa visão correta, vou ter que usar o azul. Essa visão correta, essa é a visão correta. Nós perdemos medo de algumas coisas. A primeira coisa que nós perdemos medo é medo da morte. Qual cristão tem medo da morte? O cristão verdadeiro não tem medo da morte. Não, por quê? Porque a morte seria um evento em nossa vida. Nós perdemos medo do diabo. Medo do diabo. O diabo já não é mais usado como ameaça do bicho-papão para a igreja. Que usa-se o diabo como bicho-papão. Se você fizer errado, meu filho, o bicho-papão vai te pegar. Não é assim desde criancinha? Eu nunca ensinei para Sara, eu tinha antipatia disso quando falava isso. O bicho vai te pegar. Eu falei, não, o bicho, Sara, é cachorro, é gato. Os bichos pequenininhos é inseto. Ela fala, inseto. É inseto, os bichos é bicho. Agora, bicho lá fora é diabo. Se você falar, o bicho vai te pegar, não vai pegar, não. Não vai te pegar. Eu tinha antipatia disso, fazer medo de criança com bicho. Né, o marido? O marido, a gente tem cara de que fazer medo nele. Bicho-papão. Foi chamar minha atenção. Então, olha. O Zeca Pagodinho. Oh, não. O Zeca Pagodinho. Nossa, Deus, seu pai pegava pesado, hein, rapaz? Misericórdia, você não traumatizou, não? Não traumatizou. Então, tendo essa visão correta, os medos começam a sair de você. O que nós aprendemos em Provérbios? O verdadeiro amor lança fora todo. E quem é o verdadeiro amor? Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Conhecereis a verdade nos libertará. É um versículo muito bonito, mas incompleto, que tem que se completar com o segundo versículo, o versículo após ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem que ter a ação do Filho para poder te libertar. Então, perdemos medo do diabo, perdemos medo da morte, da maldição hereditária. Não, nós vamos entrar nessa semana, se não der tempo hoje, semana que vem a gente entra na maldição hereditária. Não, vocês vai ficar para semana que vem. Hoje vai dar pano para manga. Por quê? Qual que é o modo? Alguém acha para mim preciosa a morte dos seus santos? O que para mim, a morte, eu sabendo que eu sou cristão, que eu tenho um lugar na vida eterna, a morte para mim significaria então um encontro com meu Deus, um encontro com meu Pai. Eu chegaria em casa. Vou chegar em casa, não vou? Quando eu morrer, eu vou estar na minha casa? Não vou chegar na minha casa? Minha casa, porque aqui eu sou forasteiro, peregrino nessa terra estranha. A nossa visão de morte, a visão humana da morte, é caixão,
Alguns velam. O lugar... Nós já fomos em vários velórios. Todo mundo já foi em velório, não foi? É um evento muito triste. A morte na família é um evento muito triste. Porque nós não vamos ver essa pessoa, não vamos ter o contato, não vamos ter mais um convívio dela aqui. Nós não estaremos mais conversando com ela, vendo ela nos olhos. E esse medo, essa saudade, ela é explorada pelos centros espíritas, onde falam que vai se comunicar com os mortos e tal e coisas. Lotam os templos espíritas as pessoas que sentem saudade. É um clima horroroso. Quem já foi de centro espírita de mesa branca aqui? Quem já foi? É um clima de silêncio, de respeito, né? Depressivo. Porque as pessoas vão lá para tentar conversar com outros parentes que já foram. É um clima horroroso, depressivo. Então, a gente vendo na linha humana, da forma humana de pensar, a morte para nós é uma coisa muito feia. A morte para nós seria um castigo. A morte no meio humano é usado como castigo. Pena de morte. É usado como castigo, né? É usado como separação. Um evento, não apenas numa família. Quando morre alguma celebridade, é um evento nacional. É um evento nacional. Tem feriado. Quem lembra da morte de Tancredo Neves? Morte de JK, Getúlio Vargas. Não, também não dá tempo. Foram eventos que paralisaram o país, paralisaram a nação da morte de alguém muito famoso. Então a morte é um evento na linha humana, no plano humano de pensar, é uma coisa horrível. Mas em compensação, quando morre uma pessoa como Bin Laden, a comemoração, né? A comemoração. Saddam Hussein, eles comemoram. Porque não vamos ter contato com esse cabra mais. Esse cabra sumiu. Esse cabra e as suas obras, a maioria das obras dele vão sumir. Então, na linha humana, no modo de pensar humano, a morte é uma coisa horrível. No modo humano de pensar, a morte é uma coisa horrível. É horrível, sim, também. Quando o ímpio morre, para ele é uma coisa boa? O ímpio, quando para ele é uma coisa horrorosa, porque ele vai para onde? Vai para o inferno. Então a morte do ímpio também é uma coisa horrível. Uma coisa horrível a morte do ímpio. E a morte do ímpio, a morte vem somente sobre o ímpio? Não, vem sobre todos os homens. Todos os homens experimentarão a morte, salvo os que forem arrebatados. Experimentarem um outro tipo de translado, como Elias, como Enoque. Então, esse aspecto de morte, essa ideia de morte, ela é usada no meio evangélico também para dar medo. Mas a Bíblia diz, alguém achou para mim, precioso Senhor, a morte? Salmos 116, 15. Ímpio aqui não é pio. Aqui que é ímpio. Então, o que é o ímpio? Alguém tem uma dúvida que é ímpio? Ímpio é a pessoa. É interessante a construção da palavra. Quem já ouviu falar do Papa Pio XII? Pio o quê? O que é pio? Piedoso. A pessoa pia é uma pessoa piedosa. O Papa Pio XII seria um Papa que seria pio, mas foi um dos piores que teve, né? Nas suas obras, de pio não tinha nada, só piava, né? Então, o contrário disso, um prefixo na palavra, ímpio. Ímpio que não é pio, não tem piedade. E qual é a piedade? A piedade é o próprio amor de Deus em nós. A pessoa ela pode ser bondosa, ela não tendo Jesus, ela é ímpia. Por quê? Não se chegou a ela a piedade de Deus. Ímpia. Ela é ímpia. A piedade de Deus não se chegou a ela. Mesmo nós pegando exemplos de pessoas bondosas na história, sem Jesus, elas não eram, apesar de elas fazerem o bem, terem piedade, mas Deus não se apiedou-se delas, então elas continuam ímpias. Então, para o ímpio é uma coisa horrorosa. Agora Salmo 116, quanto? Lê para mim Salmo 116, 15, alguém com a voz bem alta. Olha, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus. A morte de quem então? Quem são os santos? A igreja. Para o Senhor a morte é preciosa. Por que é preciosa? Porque nós vamos morar com Ele. Então para Ele é precioso. Então na visão de Deus,
A morte não é essa coisa toda horrorosa que nós pensamos. Não é essa coisa horrorosa. Quando nós trazemos para o meio, para o mito evangélico, nós nos deparamos com uma coisa que é dita em tom de ameaça. Por exemplo, nós temos um texto na Bíblia que é muito usado, hereticamente usado, muito malmente usado e muito torcido. Vamos ler João capítulo 10. Daí eles tiram isso, que depois nós vamos entrar nesse assunto. Antes disso, dá uma pausa aí. Repete comigo. Quem veio para roubar, matar e destruir? Vamos ver o texto. Vamos ver o texto? João capítulo 10. Marcos Pereira? Aqui lá está um perigo, rapaz. Aqui lá não precisa nem do diabo, não. Capítulo 10 de João. Vamos ficar de pé? Ler o primeiro texto essa noite? Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? De ficar de pé, né? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essas parábolas, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Senhor Jesus, conforme a tua infinita graça, a tua misericórdia, clamamos ao Senhor que teu Espírito Santo esteja falando conosco. Nós sejamos inquietados pela tua palavra, inquietados, ó Pai amado, pelo teu Espírito, inquietados pela tua verdade, e que nós falemos apenas do que é concernente ao Senhor e ao Senhor somente. Nos deixa, Pai amado, ó Deus, passearmos, ó Pai amado, ó Deus amado, em nossa própria mente, mas ter a certeza do Senhor, ó Pai, porque é o Senhor é que está, Deus amado, declarando em tua palavra as tuas verdades. Nós tenhamos acesso a ela, Pai amado. Nos ajude em teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Olha, pastor, mas nós não ia falar do diabo? Não estou estudando o diabo? Sim. Vamos ver um atributo que o diabo não tem. Entre outros que ele não tem. Ele é onisciente? Onipresente? Ele é poderoso? Não. Ele é um ser incriado ou ser criado? Criado. Ele é ser criado, então ele é limitado. Ele é limitado. Lembra que eu falei semana passada que já tem pastores falando que Deus criou Lúcifer para ser a imagem dele? Para ser espelho dele? Já estão falando isso, Milton. Que Deus criou, um dos pastores por aí. Renato, essa é triste. Deus criou o diabo para ser espelho dele. O diabo seria espelho de Deus. Por isso é que o diabo se rebelou. Porque ele já se sentiu Deus. Cada coisa, não, ele é ser criado. Foi criado com um fim específico. E quando ele cai, quando ele é jogado nesse planeta, ele é jogado nesse lugar aqui, eu acho que hoje ele se arrepende de ter se envolvido com o homem, ter se envolvido com a raça humana. Porque tudo é culpa dele, né? Tudo joga-se a culpa no diabo. E tem coisa que ele não tem participação. Ele não precisa, não precisa dessa participação ativa, porque o homem já faz quase que por si só. Nós vimos isso em Mateus, o próprio Jesus falando.
É do coração do homem que procedem os adultérios, os maus pensamentos, os homicídios, as fornicações. Vem do coração do homem. Então, quando nós conseguimos definir essas divisões, apaga para mim. Conseguimos perceber essas divisões, que os homens, muitos homens, eles não precisam, eles não têm necessidade do diabo para pecar. Ele já peca com a sua própria índole. Sua própria índole pecaminosa, porque já habita no coração dele, já habita no coração dele o mal. O seu cérebro já maquina para o mal. Ele já está cheio da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, né? Cheio da soberba da vida. Então, ele já produz em si mesmo o pecado. Mas o pecado o pecado nasceu na raça humana? Não, ele foi introduzido o pecado através da tentação de Satanás. Então nós temos uma certeza: o diabo pode nos tentar. Agora, ele pode colocar ideias em sua cabeça? Ele tem a possibilidade de colocar ideias no seu cérebro? Não. Ele pode mudar o ambiente e o meio em que você está para que você próprio produza as ideias. Através das pessoas que são controladas. Olha para você ver, eu não estou falando que não há possessão demoníaca. Há possessão demoníaca. Existem pessoas possessas. Existem pessoas que já é possessa dela mesma. Ela nem precisa do diabo mais. O diabo já andou tanto com ela que como se o diabo desse corda e soltasse ela para ela andar sozinha. Ultrapassou os feitos do diabo. Jeremias 5:28. Jeremias 5:28. As pessoas ultrapassaram os feitos do maligno. Vamos lá? Jeremias 5:28. Põe na tela para mim. Ah, não, está escrito, pode deixar. Olha escrito lá em Jeremias 5:28. Então, pessoas que já ultrapassaram o feito do maligno, já estão em outro estágio. Esse aí sim eu creio que tem nível, né, espiritual. Já passaram, olha aqui. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem, nem o direito do necessitado. E interessante que esse capítulo está falando de pastores, viu? Esse capítulo fala de líder religioso. E fala que ultrapassam o feito do diabo. Eles ultrapassam, conscientes, viu? Conscientemente. Que o pecado feito conscientemente é iniquidade. Então, conscientemente, eles fazem isso e concordam neles mesmo no coração. E tem gente que apoia ainda. E bate palma, achou bonito. Então, sabendo que o homem não precisa disso mais, não precisa do diabo, mas o diabo, como o próprio Jesus Cristo, pode habitar no coração dele, não é? O diabo pode habitar no coração dele. Aqui está ele, bonitinho. Está habitando no coração dele. Pode habitar? Pode. Habitar no coração dele. Mas, como controle remoto, já como modus vivendi, o modo de viver dele já é um modo de viver pecaminoso. Mas o poder do diabo se estende até onde vem a vontade e a soberania de Deus. Porque se o diabo tivesse esse poder, ele já teria acabado com o cristão. Porque ele nos odeia. Ele nos odeia. Ele tem ódio da igreja. Porque a igreja simboliza o que? A redenção do homem. A obra da cruz é a obra da redenção do homem. Então, se ele pudesse, ele detonava com todo mundo, acabava com a gente. Mas nós sabemos que o que limita o poder do diabo é o próprio Deus. O diabo não pode fazer nada a não ser que Deus o permita. O livro de Jó. O que aconteceu na vida de Jó? Ele toca em Jó, nos meses, um monte de coisa, mas mesmo assim, limitadamente. Por que eu estou dando essa volta toda? Para nós cairmos lá. Olha lá em Jó capítulo 1. Que isso é um motivo de controvérsia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 16, 1:16. Que eles falam que o diabo matou os filhos de Jó. Que de falar isso? Eles falam que o diabo matou o filho de Jó. Vamos ver se matou? 1:16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Quem matou esses então? Deus. Não foi o diabo. O diabo
Ele colocou feridas em Jó e não tocou na vida dele. Não matou. Porque o diabo não tem poder de matar. Não tem poder de matar. Daí nós vamos pegar o fio da meada daqui para frente. Por que ele não tem poder de matar? Ele é um ser criado. Ele está no mesmo nível, se formos lá, de criação do homem. Apesar de ser querubim, estou falando de modo de origem. Nós também somos criados, ele também é criado. Então ele não tem poder em si mesmo, assim como nós homens não temos poder em nós mesmos. Apesar de alguns arrogarem para si poderes, nós não temos poderes. Todo o poder que a igreja tem, vem de Deus. Toda a autoridade que a igreja tem, vem de Deus. E todo o poder que o diabo tem, vem de Deus também. Ele que permite, Deus que permite que ele faça alguma coisa. Porque tudo faz parte do grande plano de Deus. Deus está no controle de tudo. Das legiões de demônios, ele está no controle. Ah, pastor, o que é isso? Misericórdia. Então você está querendo limitar a Deus. Se você achar que Deus não está no controle de tudo, você está botando limites em Deus. Você está limitando Deus. Você não está crendo num Deus todo-poderoso. Se você crê num Deus todo-poderoso e soberano, então tudo está no controle dele. Tanto que ele está no controle que ele pegará todas as hostes malignas e lançará onde? No inferno. No lago de fogo. Vai ser lançado. Já está escrito, antes de acontecer, ele já escreveu. Porque ele que controla. Ele já deu a sentença, já está escrito. Pega a sua Bíblia, está na Bíblia. Apocalipse, está escrito. Não vai ser surpresa para Deus. Não tem nada de surpresa, já está planejado. Ele está no controle. Então, quando acontece que entra dentro da igreja uma valorização do diabo, a primeira coisa que nós escutamos é que o diabo pode atentar contra a sua vida e matá-lo. Quem já ouviu uma profecia assim, ó, quer ver? Ó? Eis, varão, que eu te falo, varoa. Eis que o diabo tentou te matar essa semana. E o diabo está te armando. A sepultura já foi aberta, mas Deus está tampando a sepultura lá agora. O Exu Caveira se levantou. A pomba gira, os 7 flechas, os 7 facadas. Os 7 cemitérios se levantou para matar a tua vida. Mas Deus está te dando livramento. Quem já ouviu falar para você assim? Ameaça de morte, né? Que o diabo vai matar, não é? Porque está escrito na palavra de Deus que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se tiver escrito, eu como a Bíblia sem sal na sua frente. Nós lemos agora e nós vamos voltar no texto de João então. Porque o que eles usam também é que o diabo matou os filhos de Jó. Nós vimos agora que quem mata esses filhos de Jó, esses moços aqui, as ovelhas? Fogo de Deus. Matou. Agora voltando lá em João 10:10, que é o capítulo da onde parte a maioria dessas heresias, parte do versículo 10, vamos ver o que Jesus está falando aqui. Olha o que ele está falando. Primeira coisa. Qual que é o título, subtítulo na sua Bíblia que está no capítulo de João 10? O bom pastor. Então o assunto aqui é o quê? O bom pastor. Ele está falando sobre o bom pastor. Isso eu tenho, meu irmão. Isso é regra. Qualquer um que é professor, qualquer um que dá aula, ou qualquer um que já tem uma perspicácia, já reparou isso? Se eu estou ensinando sobre uma coisa boa, eu tenho que citar também a coisa má. Eu tenho que fazer o paralelo. Eu tenho que mostrar o que é bom e o que é ruim, para poder chegar a uma conclusão. Então ele está falando sobre o bom pastor. Então ele começa no versículo 1 direto. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Primeira coisa que ele fala aqui, a primeira palavra que ele usa aqui, ó, sobre quem não entra pela porta é ladrão. Então ladrão. Para entrar pela porta das ovelhas, ele está falando aqui com os fariseus. Está falando com os fariseus. Então ele fala, para poder chegar, fazer parte do curral, fazer parte da igreja, tem que passar pela porta. E lá na frente, ele vai falar que quem é a porta? Ele é a porta. Então tem que passar por ele. Ele começa falando, ó, quem não entrar por outro lugar é ladrão e salteador. Ele já começa especificando, já definindo classes de pessoas. Classe, que é aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e... Já definiu um público, ladrão e salteador. Não entrou pela porta da ovelha, ladrão e salteador. No outro ele define o segundo grupo. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor de ovelhas. Definiu aqui outro grupo. Entrou pela porta. Não entrou pela porta ladrão, entrou pela porta é pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então tem o que? Uma liderança.
tem alguém que olha, que zela, que cuida e fala, as ovelhas ouvem. Quem é o sumo pastor da igreja? Jesus Cristo. Então as ovelhas ouvem a voz de... O próprio pastor é a porta, a própria porta é o próprio pastor. Então para nós, e para entrar dentro do curral dele, passamos por onde? Por uma porta. Para sair também passando por uma porta. E quem é a porta? Ele é a porta. Nós ouvimos a voz dele, ele é a porta. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Quem vai adiante da igreja, então? Quem é que controla? Quem define o caminho da igreja? Quem vai andando na frente e a ovelha vai seguindo? Quem é? E o mais interessante é que ele define o caminho, ele próprio é o caminho. Então nós temos as características de Jesus ali. Ele mesmo é a porta, ele mesmo é o sumo pastor e ele mesmo é o caminho. E ele fala e as ovelhas ouvem a voz. Então nós temos o quê? Uma soberania de Deus, que ele é responsável por tudo. A soberania de Deus não está falando de outro caminho, ou de outro modus operandi, ou de outro líder ali, a não ser o próprio Jesus. Não está falando de outra forma de ser cristão. Não está falando que existe outra, está definindo um lugar só. É entrar pela porta. Entrar pela porta. Agora, para entrar por essa porta, vamos lá. Mas de modo algum seguirão o estranho. O cristão, se aparecer, o que é o estranho que está falando aí? O estranho é o outro evangelho. Um que não é porta, que não é caminho, nem é pastor. O outro evangelho que está lá em Coríntios, quem me ajuda? Coríntios 11. Se alguém vos anunciar outro evangelho, outro Espírito e outro Jesus, que é o Espírito, que é o evangelho que foi pregado, que foi apresentado por Jesus pelo próprio Satanás. Tudo isso te dareis para postrar e me adorares. Mata a sua fome aí imediata, sua necessidade imediata, que é a mesma concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da... Então tudo que aponta para isso, o cristão não dá ouvido, porque é o estranho. Leva ao pecado, à soberba, leva a uma vida desregrada. Então, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Isso é, evita o caminho do mal. A estes, evita o caminho do mal, porque não conhece a voz dos estranhos. O interessante é que se você for fazer uma análise, ele está se referindo a esses que não entraram pela porta. Esses estranhos é o que não conhecem. Não conhecem nada, não conhecem o evangelho, não conhecem nem Jesus. No verso 6 ele fala, Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que estava falando com eles, o que eles diziam. Por que não entenderam? Não entenderam por dois motivos. Porque não tinha entendimento mesmo, porque foi vedado aos olhos dos sábios e revelado aos simples. E outra também, porque eles sabiam muito bem de quem Jesus estava falando. Estava falando deles próprios, os fariseus. Eles não entendiam, era de conveniência. Estava falando deles, ladrão e salteador. Porque Jesus já tinha visto se referido a eles como pessoas que oprimiam o povo. Pessoas que estavam ali, botavam fardo nas pessoas, mas não ajudavam nem com um mindinho. Porque eles pegavam a lei. A prática dos fariseus não é que os fariseus levavam o povo a pecar, não. A prática dos fariseus era que o fariseu pegava a lei, interpretava a lei e tornava aquilo como ai para o povo. Tornava aquilo como peso para o povo, segundo a interpretação deles. Segundo a interpretação deles, eles pesavam o povo de tal forma que o povo não se aguentava mais. O comércio no templo era dirigido por Anás e Caifás, mas tinha participação e conveniência dos fariseus, e os fariseus contribuíam para isso pelo fato de não aceitarem uma ovelha que viajou o dia inteiro, falava que já era ovelha, aquela ovelha já não prestava para ser sacrificada a Deus, porque a ovelha estava cansada, porque o cara trazia a ovelha, então essa aí já não pode, não tinha mácula, era perfeito, mas falava que não podia sacrificar porque ela estava cansada, e o cansaço era uma mácula. Então se você me der mais R$50, você me der essa ovelha, eu te dou uma ovelha descansada. Era assim o comércio. Você pegava aquela ovelha cansada, dava uma aguinha, penteava ela, botava bonitinha e vendia de novo. Porque eles pesavam a lei. A lei era pesada, eles pesavam mais ainda. Era disso que estava falando. Ladrão e salteador. Porque o interesse era ganho, ganhame, era din-din. O interesse era esse. Então quando ele fala isso, vocês não entenderam? Aí Jesus volta de novo para trocar em miúdos. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí Jesus adiciona para ele. Eles não estavam entendendo, então ele falando, não, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles têm que passar por mim, que nós vemos em Hebreus, que é um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus Cristo.
Não é que Jesus Cristo você vai passar por ele e atravessar o corpo dele, não. Foi lá em Hebreus, explica certinho. Nós estamos chegando até a Deus confiadamente pelo novo e vivo caminho que foi aberto até o Santo dos Santos. Está falando disso. Então, quando nós entramos por Jesus, nós estamos no sangue da cruz, chegando até Deus. E ainda estamos dispensando sacerdotes humanos, porque Hebreus dispensa todo o sacerdócio humano e cai apenas num sumo sacerdócio de Jesus Cristo e nos torna todo mundo sacerdotes, nos iguala como sacerdotes. Então, seguindo o raciocínio, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí tem uns que falam aqui, ó, que Jesus está se referindo aos profetas. Aí está falando de Isaías? Não, está falando dos fariseus. Todos os que vieram tentando ensinar o povo como os fariseus faziam, que não oprimir, eram ladrões e salteadores. Ele não, ele veio para dar o quê? Vida. E ele que lá na frente ele vai declarar: todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os... Quem são essas ovelhas? A igreja, os salvos. Os salvos não ouviram esses. Não deram ouvidos a esses. Por exemplo, Neemias deu ouvido a Xambalá? Não deu ouvido. João Batista não deu ouvido a outro quando mandaram ele parar? Não deram ouvidos. Então, as ovelhas, o remanescente, aqueles que são de Deus, não ouvem qualquer coisa. Não dão ouvido a qualquer coisa. Não dão ouvidos. Não aceitam, não é tudo que ele aceita. A pior coisa, meu irmão, é uma pessoa que aceita tudo. A pessoa, igual uma vez falou com o Arlen, eu gosto muito do que você prega, eu gosto muito de você e do R.R. Soares. Então não entendeu nenhum nem outro, né? Não entendeu nenhum nem outro. Então as ovelhas não os ouviram, não dá ouvido. Tá. Aí eles já se sentem ofendidos. E Jesus agora, de novo ele fala: eu sou a porta, no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, não tem outro caminho, salvar-se-á, entrará, sairá e achará. Então nós temos a mobilidade, a liberdade cristã, somos salvos, nós temos mobilidade cristã. O que é mobilidade cristã? Vamos dizer aqui, que eu falo assim: ó irmão, a partir de hoje, aquele que visitar outra igreja está excomungado dessa igreja, está em fora de comunhão, vai ficar no banco. Isso não é liberdade cristã. Não é liberdade cristã. Isso é opressão. Aquele que é livre entrará, sairá e achará. Porque nós precisamos de quê? De pasto. E o que é o pasto? Palavra. Precisamos alimentar. Nós somos ovelhas, precisamos de alimentar. Então nós temos o quê? E temos também a consciência que a gente não ouve qualquer coisa. Está lá atrás. Está lá atrás. E nós temos a confiança de quem nos guarda é o próprio Deus. Para não atrasar muito, já vou passar para frente. Aí no verso 10 entra o versículo da controvérsia. A maioria das pessoas usam aqui, ó. O diabo não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Você já ouviu essa frase? Mas está escrito ali, eu ia trazer as Bíblias que eu tenho lá, Reina Valera, King James. A palavra é ladrão. Algumas Bíblias aí está mercenário. Qual Bíblia está mercenário? Patrick, estuda mercenário? Mercenário. Agora, tanto ladrão, mercenário, né? Agora, não, no 10. No 10 está aí mercenário, a maioria está mercenário, a maioria está ladrão. Ladrão e mercenário é a mesma coisa. Qual que é o fim do ladrão? O objetivo do ladrão? Roubar o quê? E ter dinheiro. Qual o objetivo do mercenário? Dinheiro. Também, grana. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando ele fala aqui de ladrão, aí eles substituem e falam ainda usam a palavra seguinte: pode ser o diabo. Ainda fala, não está escrito ladrão, não está escrito diabo, não. Mas pode ser. Pode ser não cabe na Bíblia. Na Bíblia não cabe pode ser. A Bíblia é absoluta. Ela não é relativa. Ela é absoluta. Se está escrito ladrão, aí nós vamos ver dentro do texto. Dentro do próprio texto, o que quer dizer esse ladrão? Aí nós voltamos lá no versículo 1. Voltando, o que está escrito lá no versículo 1?
Quem não entra pela porta é? Aí nós definimos quem que é esse ladrão que está no verso 10. É aqueles que não entram pela porta, mas entram por outro. A Bíblia fala, entra por outro lugar. O próprio versículo fala, quem entra por outra parte é ladrão e salteador. Ele define o versículo 1, o versículo 10. Que são os que entram no meio cristão, que não são cristãos, que o objetivo deles é outro. Que tanto é que outra Bíblia chama de mercenário, que está atrás do ganho fácil. Aí nós temos então, segundo o texto que nós lemos, nós temos uma verdade. Esse texto não está falando do diabo. Esse versículo não está falando do diabo. Não está falando. Está falando que o homem maligno que aproveita da situação e entra no meio evangélico para dar testemunho que era isso, que era aquilo outro, e fala assim, e Deus me revela que tem 10 pessoas com R$1.000 para me dar, ele é ladrão e salteador. Está falando isso, o versículo fala isso, porque o assunto do texto é o bom pastor. Ele está falando aqui dos maus pastores. Está falando dos maus. O texto fala do mau pastor, daquele que não vem pela porta. Então, se ele não vem pela porta, ele não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não ouve a voz do pastor e nem segue ele. Que é totalmente o contrário do que ele fala. A ovelha ouve a voz do pastor, o pastor vai à frente e eles vão seguindo ele. Não é assim que fala o texto? Então, o que é o contrário? O que? Entra para outro lugar, não entra e nem sai, não acha pastagem, não anda atrás de Jesus, não ouve a voz dele. Então, ele é o quê? Ímpio. Ele é ímpio no meio da igreja. Aonde era para ser igreja, ali se torna uma igreja. Torna uma minúscula igreja. Empresa, porque na verdade ele está ali com outro objetivo. Talvez para arrumar dinheiro, ou para arrumar uma mulher, ou até mesmo arrumar um homem para ele. Isso é muito sério, isso não é brincadeira não. Isso não é brincadeira. Por isso é que nós vemos os escândalos. Porque são os que não entraram pela porta. Os que não foram chamados ao banquete. Os que entraram dentro do banquete com outra roupa, entraram nus. Lembra da parábola dos banquetes? Entrou nu dentro do banquete. Aí Jesus pergunta, como é que você entrou aqui na minha festa? Você entrou nu? Pega ele, amarra de pé e mão e lança nas trevas exteriores, porque ele não tem as vestes brancas, porque não entrou por Jesus. É também aqueles que falaram assim, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsei em teu nome, fiz isso? Não vos conheço. Então o assunto aqui, meu irmão, é no plano humano. Aqui no plano humano, até aqui, ó. Por que ele rouba, mata e destrói? Esse matar não é o matar fisicamente. Esse matar é matar a fé, meu irmão. Nem esse matar a fé. Na verdade, é acabar com a vida da pessoa. É dar uma falência. Roubar, perda, é PT. Roubar, matar e destruir. O que acontece? Aqui nós conhecemos, o Ronaldo conhece, o Isaac conhece, eu conheço, quem vai na praça conhece. Pastores que estão lá vivendo na rua de mendigo. Porque roubaram a mulher, os filhos e a casa. Outro pastor roubou a mulher dele. Então não estamos tratando de coisas que ouvimos falar, não. Nós conhecemos pessoas assim. Por causa da religião. Elas foram mortas. Por causa da religião, hoje está lá na rua comendo resto de comida. Mataram, e anos atrás estava pregando a palavra. Às vezes mambembemente, mas estava inserido numa sociedade, numa igreja. Hoje em dia vive à margem da sociedade. Entendeu? Então isso aqui é muito real. Se você conhece alguém que não tomou ordem de igreja, tal ponto que não consegue mais botar o pé na igreja, de tanto que aprontaram com ele, Alexandre? Não. Matou, roubou e... Camila, é isso? Pedro, é isso? É isso. Na verdade, a igreja não se torna mais um lugar de alegria, mas um lugar de tristeza. Um lugar onde você vai já gemendo no coração, porque você vai encontrar coisas lá que você não vai querer. Na verdade, você vai ouvir coisas que vai acabar com a sua vida. Eu já passei por isso também, de me sentir mal. Me sentir mal dentro de igreja, de me sentir mal, de sentir arrepio. De vontade de sair correndo de dentro. Porque roubava, matava e destruía. Então isso, estamos aqui no plano humano. Aí vem Jesus, tem um ponto e vírgula. Então está dentro do assunto, mas pegando outro tópico.
Mudando o quê? O sujeito é outra frase, tem um ponto e vírgula, é outra frase. Ponto e vírgula. Quem os dois na escola? Começa aqui, está dentro de uma frase só, mas aqui já é uma outra ideia. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com... Quem que está falando ali? O bom pastor, fazendo a paráfrase, fazendo o contraponto, o paralelo entre o mau pastor e o bom pastor. Ele faz o paralelo nesse versículo. Aí tá. Então, se ele fala aqui, então, pastor, se você está falando aqui que o diabo não está falando do diabo, que o diabo não está matando aqui, e você se baseou apenas em Jó capítulo 1, que fogo de Deus matou os filhos de Jó. Então vamos parar por aqui. E vamos agora, Deuteronômio 32, 39. Velho Testamento, dentro da época que o diabo tinha certas liberdades aqui no mundo, certas liberdades, mas não todas, no Velho Testamento, o que o próprio Deus fala? 32, 39. Alguém achou? Pode deixar aqui, pode deixar aqui. Olha, presta atenção no que está falando aqui. Vede agora que eu... Então, a primeira coisa na frase, está definindo quem está falando, não é? Então, presta atenção vocês, que eu... Está sendo bem didático, que está explicando, que é o próprio Deus está explicando. Eu o sou. Quem é que tem o nome de eu sou na Bíblia? Então, ele está falando eu, que vocês conhecem por eu sou eu. Não é outro que está falando, que eu sou. E mais nenhum Deus comigo. Então, está definindo mais ainda. Nenhum Deus, está com letra? O diabo é um Deus? Não. Com letra minúscula? Tem religião em nome dele. Tem o quê? Processo em nome, se fazem processos em nome dele. Tem sacerdote dele. Então é um Deus minúsculo. Então ele fala, eu e mais nenhum outro Deus comigo. Então eu não preciso de ajuda de ninguém. Ele fala eu e não tem mais ninguém comigo. Isso aqui é inerente a mim, como você falando, né? Eu mato e faço. Engraçado que ele falou curto e grosso, né? Eu e mais ninguém comigo, nenhum Deus comigo, eu mato. Ele não usou uma linguagem poética aqui não tem poética aqui não. Eu mato e eu faço viver. Então está na mão de quem então? Até agora, a morte está na mão de quem? Na mão de Deus. Eu mato e faço viver. Depois ele poetiza. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Controle total. Ninguém escapa da mão de Deus. Por quê? Todos nós provaremos a morte. Se não, o arrebatamento. Mas todos nós sofreremos o dano da morte física. Todos os homens sofrerão o dano da morte física. Os homens ímpios, além da morte física, morte espiritual, que é a segunda morte. A igreja só a morte física, mas não sofre o dano da segunda. Apocalipse está falando isso. Então Deus está falando, eu é que mato. Isso no Velho Testamento, onde tinha certas regalias do diabo. Mas o poder de vida e morte estava na mão de... Quando Moisés ora e fala, se Deus criar alguma coisa nova, e tal, aí a terra se abre, engole quem? Acã, né? Coré, Datã e Abirão, com todo mundo engole. Buf. Foi o diabo que fez aquilo? Eu já vi pastor falando que foi o diabo. Então, quando você entra naquela linha de pensamento que Deus, para agir no mundo, precisa da autorização do homem, você está entrando numa coisa muito perigosa. Porque Deus, para matar os outros, ele não precisa pedir autorização para ninguém. Chegou a sua hora, chegou a minha hora, chegou a hora, acabou, meu amigo. Não chegou a hora, acabou. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Pelo menos nos últimos 45 dias, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Hã? Não tem questionamento. Não tem questionamento. Entendeu? Aí voltando ao assunto do começo. A morte no plano humano é uma coisa muito triste. Mas Salmos fala que preciosa para Deus a morte dos seus salvos. Então a igreja toma consciência da morte, que é uma coisa ruim para os nossos familiares, é lógico. Se eu morrer aqui, vocês vão chorar e né? Igual 45 dias atrás, né? Quase que eu fui, né? Mas aí tá tudo tranquilo.
vocês já estariam aqui tranquilinhos, até levar, o Neilson, fazer a gente rir, né, coisa, mas já estaria a vida, se continuava, a vida estava continuando o quê? Sendo levada. A vida de ninguém ia parar por causa disso. Porque chegou a hora que Deus chamou e ponto final. Não importa como. Não importa como. Tem gente falando aí que crente não morre de câncer. Crente morre de câncer como qualquer um outro. Crente morre atropelado, crente morre despedaçado, crente morre na guerra, crente morre de acidente de carro, crente morre de piriri, igual todo mundo. Todo mundo de Alzheimer. Crente morre igual todo mundo. E quem está no comando é o próprio Deus. Então, para não ficar só num texto, então aqui, eu firo, eu saro e a ninguém que escapa da minha? Então ninguém escapa da mão de Deus. Olha o verso 40. Ele declara a soberania dele. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Só Deus que pode falar isso. Apesar de nós sermos salvos e eternos, Ele não tem princípio de dias. Nós temos princípio de dias. Ele não tem princípio de dias. Ele é o ancião de dias. Não tem princípio de dias. Então ele fala, eu vivo para sempre. Só Ele pode falar isso. Vamos então em 1 Samuel capítulo 2 também. Com a ajuda do Isaac ali. Ele me ajudou nesse texto, que eu sabia, mas não sabia onde era. 1 Samuel 2, 6 e 7. Está aqui. Então, como eu posso usar uma... Deixa eu trocar essa bateria aqui, só um minutinho. Como eu posso, então, usar esse versículo de João capítulo 10 para falar que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Você está vendo? Isso é uma heresia, meu irmão, muito grave. Você está torcendo a palavra. Você está torcendo a Bíblia. Você está fazendo uma ginástica bíblica. E está dando poder para o diabo. Você está tirando uma coisa de Deus e dando para o diabo. Aí. Então, Samuel, 1 Samuel 2, 6. O Senhor é quem tira? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, quem dá a vida? Quem tira a vida? Cadê o diabo ali? Lembra que lá em Deuteronômio ele falou assim, não tem nenhum Deus comigo? Então ele faz sozinho, ele não precisa da ajuda de ninguém. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pobre o pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Do verso 6 ao verso 8, ele está falando assim, faz descer a sepultura, faz subir da sepultura, depois vai falando, e tira do monturo necessitado, tira do esterco, faz assentar no meio de príncipes, está falando da salvação. E tem muita gente achando que é para agora isso aí. Ainda fala, isso aqui é para agora. Toma posse, varão, toma posse. Faz descer, está falando aqui da glória, meu irmão. Mata, faz ressuscitar e faz ser salvo, assentar no meio dos príncipes. Então aqui de novo, 2 Samuel 2,6, declara que quem tira a vida? Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse. Vamos pegar aqui a descrição a partir do verso 12. João na ilha de Patmos ouve uma voz. Verso 12, ele vai e fala: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, e como a neve, e os olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Está descrevendo quem aqui? Jesus. Não é o Jesus da cruz, nu, não. É o Jesus eterno. É aquele que está sentado à destra de Deus, e aquele que ativamente edifica a igreja. Ativamente. Não tem isso de vamos agora ativar Jesus ou ativar. Eu escutei essa semana, vou ter que falar isso. O rapaz falando comigo assim, que aí eu virei pro irmão e falei assim, seja ativado no teu espírito, seja ativado no reino espiritual. Por quê, Moneilton? É porque ele se converteu, mas não tinha sido ativado ainda no espírito. Mas super gênios ativaram, agora é isso? É porque eles acham que o espírito porque isso aqui eles acham. Isso é muito sério, irmão. Se você entrar naquele modo de pensar que Deus age na terra dependendo do homem, você vai entrar numa dessa também. Porque ele fala o seguinte: se um outro homem não abençoar, não impor as mãos, nada acontece. O Espírito Santo não vai agir. Mas nós sabemos que o Espírito Santo é dinâmico. Ele age independente de nós. Tanto é que quando você veio para Jesus Cristo, você não queria vir. Quando surgiu uma vontadinha de você vir, é o próprio Espírito Santo que estava te impulsionando, te empurrando. Porque se dependesse de você, você não queria saber de Deus. Porque Paulo declara, não há ninguém que busque a Deus. Não tem ninguém que busque a Deus. Quando nós vamos buscar, é porque dinamicamente Ele já nos impulsionou. Então não tem isso de seja ativado. Tem uma tal de ativação profética agora. Ativação no Espírito. Venha ser ativado no reino espiritual. Que é isso? Isso é balela. Um bando de louco. Então é Jesus que está falando aqui, não é Jesus? Representa poder, autoridade. A figura descrita aqui não representa autoridade? Uma coisa linda. E quando o vi, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas. Olha o que Jesus está falando. O Jesus já glorificado, assentado à destra de Deus, já está agora, vai começar agora a revelar o Apocalipse para João, revelar o que vai acontecer, revelar como ele vai fazer com o mundo, como ele vai fazer com a igreja, como ele vai fazer com os ímpios, como que ele vai fazer com o diabo e o que vai fazer, só não revela quando, mas dá dicas, dá sinais, não é isso? Então esse Jesus vira para ele e fala, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Então, amor, o poder de morte está na mão de quem? De Jesus. Ele declara, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ainda fala que tem a chave do inferno ainda. Se der tempo, vou entrar no inferno, vou entrar no assunto inferno, se der tempo. Então, no Novo Testamento, nós temos mais uma vez a afirmação de quem é que tem poder da morte? Então não podemos nunca usar esse versículo 10, que o ladrão, que o diabo vem roubar, matar, destruir. Você está torcendo a palavra de Deus. E dando poder para o diabo, tirando de Deus. Tirando a autoridade. Se fosse algo temporal no Velho Testamento, como os sacrifícios, e depois na graça foi substituído, não. Já é uma coisa que é desde o começo. Sempre foi assim. O poder de morte nunca esteve na mão do diabo. Nunca esteve na mão dele. Nós temos então aqui que o assunto é bom pastor. Até aqui o diabo não entrou no assunto aqui. São decisões humanas, atitudes humanas e Jesus Cristo. E quando ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, lá em cima ele fala, lá em Deuteronômio ele fala o quê? Eu mato e faço viver. É ele que faz viver. Quem dá vida em abundância então? E que vida em abundância é essa que ele está falando aqui? A vida eterna. Só ele tem poder para a vida eterna. A nova vida, o novo nascimento, só ele que faz isso. Ninguém faz isso, não há nenhum outro Deus com ele para fazer isso. Pula para mim para o 11. A partir do 11, ele já começa a declarar a autoridade dele. Eu sou o bom. Essa palavra eu sou nos remete também ao próprio Deus. Deus é o bom pastor. Aí nós vamos, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou o bom pastor. Aí já fala do sacrifício vicário. Ponto e vírgula. O bom pastor dá a sua vida pelas... Então Cristo morreu pela igreja. Só pela igreja, meu amigo.
Difícil, né? Então ele morre o quê? Dá a vida pelas ovelhas, porque lá em Apocalipse você vai ver ovelha e bode. Ele separa bode de ovelha. Então para os bodes que não quer, vai fora. Então dá a vida pelas, muito sério. Aí no 12 começa a entrar o terceiro personagem, no 12. Mas o mercenário, que está se referido no verso 10 e no verso 1, e o que não é pastor, viu agora? Viu agora a identificação, a interpretação? Mas o mercenário, que não é pastor, que vem para roubar, matar e destruir, que vem lá e que entra por outro lugar que não é a porta, de quem não são as ovelhas. Aí, pastor que está assistindo pela internet ou vai assistir, as ovelhas não são suas também não. Nem para aquele que pastoreia corretamente, não é dele. A ovelha pertence a Jesus. A igreja é de Jesus, a igreja não é de pastor. E mesmo assim, aí os maus pastores, que as ovelhas não são dele, virou quem? Ao diabo aqui. O pastor, que não são ovelhas, vira o lobo, vê as coisas acontecendo na igreja, vê os problemas se agigantando na igreja, deixa as ovelhas, vai embora e foge. Quem foge do diabo, meu irmão? Quem foge do diabo, nem crente é. Não tem Jesus. Vê o lobo e foge, vê o quê? E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O diabo só entra, meu amigo, no verso 12, na parte B, mesmo assim figurativamente. Atitude de lobo, atitude de mercenário. E lobo, por que isso? Ver vir o lobo também pode ser interpretado como diabo e pode ser interpretado também como lobo em pele de ovelha. Um outro pior, um outro enganador, um outro homem mais enganador do que ele, mais mercenário do que ele. Deixa acontecer. É igual tiver um pastor aqui que já o cara só tira a lã. Vem um que tira a lã, come a gordura e chupa o osso. O cara vai embora, deixa na mão dele. E tem muitos assim. Come a carne e ainda chupa o osso, ainda pega as unhas e se dá para fazer botão com as unhas. Miquel fala isso. Então, aqui, meu irmão, o espaço para o diabo nesse capítulo é muito pouco. Tanto é que Jesus não é explícito. Esse lobo pode ser interpretado como diabo ou pode ser interpretado como um outro ainda pior do que esse. Porque não fala, Jesus não foi explícito aqui no diabo. Vamos ver? No 12? Olha o 13. Vê por 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Para ele pouco importa. Pouco interessa para ele. Não interessa. Você fala assim, varão, você está passando essa luta porque você não teve fé, varão. Olha, quem já ouviu a frase assim, meu irmão, se Deus estiver aqui disciplinando a irmã, se você entrar no meio, você é disciplinado também. Quem já ouviu essa frase? Isso é proibindo o amor cristão, meu irmão. Às vezes a irmã está passando a luta e precisa de ajuda mesmo. Se você entrar na luta dela, vai sobrar para você também. Não é assim quando um pai está corrigindo o filho, se o outro entra, apanha também? E aí, meu irmão, vai manipulando as pessoas, essa aqui acaba morrendo. Proíbe o outro até de ajudar, porque se você entrar, o pau vai comer para o seu lado também. Porque o pau vai cantar na casa de Noca. Se você estiver lá, vai sobrar para você também. Não é assim? Isso é atitude de mercenário, meu irmão. Porque sabe que se você for ajudar financeiramente a outra irmã aqui, você vai deixar de entrar mais dinheiro ali. O sacerdote levita da estrada, vê o cara lá e sai fora. Deixa ele lá, deixa o cara morrer para lá, não tem nada com isso. Então isso, por quê? Porque vai refletir, o socorro que você fizer a outro irmão, vai refletir no gasofilácio. E na verdade isso é obrigação da igreja de socorrer o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva. A obrigação da igreja tem que fazer isso. Tem que administrar isso. E aí? São mercenários. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, de novo ele reafirma, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas conhecemos Jesus.
Então, voltando então, do começo disso tudo, aonde nós enveredamos pelo capítulo 10. Um dos mitos evangélicos é que o diabo tem poder de matar. Isso é um mito. Isso não existe. Biblicamente é impossível. Biblicamente é impossível isso. Ah, não, pastor, mas eu conheço um caso do fulano, do ciclano, que fez um trabalho de macumba e a pessoa morreu. Sabe por que ela morreu? Chegou a hora, meu amigo. Podia ser por tiro, de susto, de bala ou vício. Ele ia morrer. Mas ele ia chegar na hora certa. É a hora dele. Ninguém morre de véspera. Ninguém morre de véspera. Ninguém. Todo mundo morre na sua hora certa. Ah, mas o rei Ezequias. As pessoas gostam de falar do rei Ezequias, né? Quem aqui conhece a história do rei Ezequias? Orou, pediu umas 10 anos, não foi? Se você estudar a vida dele, você vai ver que nos 10 anos que Deus deu para ele, ele só fez bobagem. 15 anos, ele só fez bobagem. Só fez besteira. Ele devia ter ido embora. Se você ler o que ele fez nos 15 anos, foi só bobagem. Né? Andou após outros deuses, revelou os tesouros de Israel, os reis foram lá depois para roubar. Se ele tivesse morrido, estava na hora de morrer. Então, é quase para mostrar para nós, tá vendo? Quando chega a sua hora, meu amigo, fecha o olhinho e fala assim, me leva porque está na hora. Agora, para nós, no plano humano, nos resta consolo, como Paulo fala, não sejais como os ímpios que não têm esperança, porque nós vamos rever os nossos. Eu tenho 2 exemplos na minha família. A minha tia Rita, ela foi internada. Ela já tinha câncer há quantos anos, mãe? 5 anos já tinha um câncer. Ela foi internada. Não, durante o ano aconteceu várias coisas. Minha mãe me ligou e falou assim, ó, se prepara para você fazer o ofício fúnebre de Rita, porque Rita não vai até o final do ano. Eu falei, que é isso, mãe? Isso é mais ou menos mês de setembro. E Rita estava boa, né? Rita estava boa. E mãe me ligou, ó, você vai fazer o ofício fúnebre dela. Você tem quantos anos? 2004. Aí tudo bem. Aí a minha tia, que é costureira, estava fazendo um vestido para ela usar no virada de ano na igreja. Ela chegou, minha tia, e falou assim, senhor do Carmo, por que você está fazendo esse vestido aí? Não, para você usar na virada de ano. Ela falou assim, não, eu não vou até o final do ano. Ela estava bem. Ela falou, não, eu não vou até o final do ano, não precisa fazer vestido para mim, eu não vou virar esse ano. Todo mundo assustado, né? No dia 30 de dezembro, ela passa mal e é internada. Dia 31 de dezembro, fui lá, cheguei lá de manhãzinho. Deu tempo de pegar a lúcida. Ela chamou todo mundo, despediu de todo mundo. Aqueles que eram irmãos, crentes, ela falava, nós vamos nos ver na glória. Nós vamos encontrar na glória. Nós vamos encontrar na glória. Aqueles que não conheciam Jesus, ela falou, olha, eu gostaria muito de te ver de novo. Mas para o lugar que eu vou, você não vai. Do jeito que você está levando a sua vida, você não vai. Então talvez eu nunca mais te veja de novo. Isso vai falando para os ímpios, para os cunhados que não era crente. Falou, não vou ver você de novo. Eu estou me despedindo de você, a não ser que você mude de vida. A não ser que você conheça Jesus. E foi chamando um por um. Despedindo. E para nós ela falava assim, ó, até breve, eu estou indo para a glória, nós vamos nos encontrar lá. E tinha um tio meu que estava faltando, estava viajando, estava em São José dos Campos. E aí ele chegou de madrugada, e ela entrou em coma, assim, despediu do último, ela virou para o canto e entrou em coma. Aí esse meu tio chegou de madrugada, aí falou, como é que eu faço? Eu falei, vamos lá conversar com ela. Aí ele chegou e falou, Rita, eu vim, eu trazei e tal, e ela apertava a mão dele. São as 3 horas da manhã, 5h30 da manhã ela faleceu. Do dia 31 de dezembro. Aí não virou um ano. Ela tinha falado, eu não vou virar um ano. E realmente ela não virou um ano. Nós passamos a virada de ano no velório dela. Enterramos ela dia 1º de janeiro de 2005, né? Mesmo dia à tarde, fizemos o velório dela. Mesmo dia, ela não virou o ano. Ela sabia, tinha certeza que aquilo chegou a hora dela. E tem também a minha avó. Minha mãe teve até um sonho com ela e sabia que ela... Minha avó saudável. 80 e quanto? 84, né? 86 anos, saudável. Ela passou a mão no telefone. Minha mãe já sabia e não tinha lógica. Mas como é que vó vai morrer? Não, ela vai. 2 semanas antes, mais ou menos, ela começou a procurar os sobrinhos, que ela não via há muito tempo, ligar para os sobrinhos. E falar, olha, está chegando meu dia, o Senhor está me chamando.
eu vou embora, eu estou ligando para despedir de você. Sobrinho que ela não via, que mora aqui em Belo Horizonte, mora em São Paulo, ela ligava e falava, neto, ela ligava e falava, estou indo embora. Estou indo embora, vai chegando meu dia, o senhor está me chamando e tal. E aconteceu um fato estranhíssimo. Fato assim, ela tem um sobrinho aqui em Neves, o Leles. O Leles aqui em Neves, ela ligou para o Leles. O Leles é dono da fábrica de móveis, negócio de móveis. Ligou para despedir do Leles. E na frente do Leles tinha um cliente, um fornecedor. Leles na mesa dele e um fornecedor na frente dele. E o Leles se despedindo. Não, tia com Conceição. Só está saudável, só está bem, só não vai morrer não, tia Conceição. Olha, tia Conceição. E falou assim, eu tenho muita saudade do Tijão, que era o meu avô. Aí o rapaz da frente, sentado na frente, que eles não se conheciam, era fornecedor, falou assim, Tijão, tia Conceição, você está falando com quem, rapaz? Aí o cara, estou falando com a minha tia, rapaz, fica na sua aí. Não, esse pessoal, de onde que é? São Pedro dos Ferros, você não conhece, não, cara, não. Tio João de Conceição São Pedro dos Ferros são meus tios também. Os dois eram primos, nem sabia que era primo. Não, deixa eu falar com ela aí também, que era minha tia. Pegou o telefone e falou, tia, aqui é Marcelo de Nonô, que ela não via, tinha quase 30 anos. Aqui é Marcelo Nonô. Aí ela falou, não, Marcelo, bom de conversar, saudade de você, mas não vou te ver mais. E despediu dela também. Passou uns dias, minha avó conversando na porta da casa, né, tava o pastor dela, pastor Germano, minha tia Raquel. Ela falou, gente, eu tô indo já, tá? Tchau para vocês e vou tomar um banho. E virou para dentro da casa, foi lá, pegou o telefone, ligou pro meu tio ainda, perguntou se estava todo mundo em casa, um tio que mora na mesma cidade, desligou o telefone, entrou no banheiro. Minha avó tinha, o costume dela era entrar no banheiro, logo que ela batia a porta do banheiro, que barulho, né? Tum, a gente já escutava o chuveiro abrindo, que ela deixava o chuveiro esquentar para depois ela tomar banho. Então a gente escutava, batia a porta e o chuveiro abria. Sempre foi, a gente sempre costumou com esse barulho. Aí minha tia não ouviu o chuveiro abrir. Aí minha tia abriu a porta, minha avó estava com a toalha dobradinha no chão, deitada, com a cabecinha na toalha, com as perninhas encolhidas, para não atrapalhar a porta abrir, estava morta. Deus chamou ela. Tão preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos, toma outro sentido, toma outro peso. O meu sogro também, ele sonhou que estava montado no cavalo branco, que estava na beira da estrada. Aí veio um cavalo branco, parou do lado dele e ele subiu no cavalo branco e foi andando por uma estrada muito bonita, até que chegou num corte de pedra. Já viu essa estrada, essa passa, tem uns pedras? Chegou num corte de pedra, tinha um portão muito lindo. Ele desceu do portão, desceu do cavalo e foi entrando pelos portões. Ele sonhou isso no sábado para domingo. E de manhã ele abriu a Bíblia em Apocalipse, fala assim, ó, ele montou no cavalo branco e tal, e falou, tá vendo minha filha, eu sou vencedor, não sei o quê. Na segunda-feira ele fez cirurgia e faleceu. Se você for conversar com muita gente, você vai saber de muitas histórias do Senhor falando com os seus servos na morte dele. Então como eu posso dar o peso de um evento desse e entregar na mão do diabo? Como que eu posso pegar um evento desse, que é um evento maravilhoso para a igreja, que é a morte, eu entregar na mão do diabo e falar que é o diabo que faz essas coisas? Quem faz isso é Deus. Quando é para a igreja, ele está chamando seus filhos para casa. Quando ele é no ímpio, está o quê? Exercendo juízo no ímpio. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. O diabo não mata ninguém porque ele não tem essa autoridade. Ele não tem essa autoridade, ele é um ser criado. Então, sobre toda criatura, ele não tem poder. Ele tem as suas astúcias, que é outro lugar que nós vamos entrar na semana que vem. Ou outro sentido, outro assunto que semana que vem nós vamos entrar nele. Mas então, definitivamente, tira esse mito da sua cabeça. Biblicamente, você está errado se você pensa que o diabo mata alguém. Você está seguindo uma ideia de homem, uma interpretação errada, uma interpretação errônea. Nós, cristãos, vamos nos encontrar com os nossos queridos que morreram no Senhor. Amém. Nós vamos nos encontrar. Teme a Deus e faz o bem. E também fala, teme, você não precisa, você vai temer aquele que pode apenas matar a carne, mas teme aquele que mata a carne e lança a alma no inferno. Quem que é? É o próprio Deus. Mesmo se tivesse poder, Mateus 10, 28,
Se tivesse poder de matar a sua carne, você nem devia temer ele, não. Você tem que temer aquele que tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno, que é o Deus que faz isso. Então que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abra os seus olhos para os mitos que estão arraigados como cultura dentro da igreja, como cultura e não como verdade. Semana que vem estaremos abordando outro assunto, talvez vamos falar sobre o inferno, porque tem muito crente também que entrega o inferno na mão do diabo. E o inferno não pertence a ele. Entrega na mão dele e fala que ele é o administrador do inferno. Não é. Quem tem as chaves da morte o próprio Jesus. Curva sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, conforme a sua infinita e grata misericórdia, nós, ó Pai amado, falamos acerca de Ti e de Ti somente. Não falamos, ó Pai amado, acerca de ideias humanas. Ó Deus, nós estamos aqui, Pai amado, falando do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado, a termos os olhos abertos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter clareza de pensamento, clareza de raciocínio. Ajuda-nos, ó Pai amado, a entender as Tuas verdades bíblicas, a verdade que está em Tua palavra e na Tua palavra somente. Que nós, ó Deus, não estejamos, ó Pai, correndo atrás de nenhuma ideia humana, ó Pai, ou seguindo mitos, ó Pai, mas seguindo sim a Tua verdade, que é absoluta, Deus. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda-nos a permanecer com o Senhor e com o Senhor somente. Porque sabemos que vai chegar um dia em que escutaremos, ouviremos o chamado da nossa alma. Nos auxilia, Jesus Cristo. Ajuda-nos no Teu nome, Jesus, nós te pedimos em Teu nome. Dá-nos, ó Pai amado, a Tua graça, a Tua plenitude, ó Deus amado, de esperança, de encontrarmos com o Senhor e com os nossos queridos algum dia, Pai. Nós sabemos disso, ó Pai. Nós te agradecemos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um suspiro no fundo e falar: glória a Deus. A minha vida está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. A minha morte é na mão do Senhor. Nada, o diabo não tem nada contra nem a favor da minha vida. Glória a Deus. Poder nenhum ele tem na minha vida. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Queria te convidar essa noite, você que quer vir à frente, trazer a sua oferta, você tem a oportunidade de vir à frente. Os irmãos vão estar cantando um hino, depois que eles acabarem, eu orando, amém? Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu amejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim.
nem a sombra da noite. Ali verei, haverá paz no vale para mim. Senhor Jesus Cristo, nós, ó Pai, não trazemos ofertas, ó Pai amado, como, ó Deus, termo de barganha, como parte de um negócio com o Senhor, ó Pai. Não, Deus amado, nós não aproveitamos nem esse momento para orar, Senhor amado, exigindo algo, não, Pai amado. Nós, ó Deus, nós pedimos que a Tua misericórdia nos acompanhe, Deus, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, ó Pai. Ó Deus, a nossa família, Deus, sabemos que é guardada pelo Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai amado. Ó Deus, a maior oferta que nós podemos dar a Ti, ó Pai, é um coração grato, Senhor amado. É um coração maleável, Pai amado, ao Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos torna moldáveis, ó Pai amado. Nos torna, Senhor bendito, maleáveis à Tua palavra, Deus. Que nós, ó Pai amado, nos encaixemos em Tua palavra, Senhor. Sabemos que há arestas ainda a ser polidas, ó Pai amado. Há muita quina em nós, ó Pai, que, ó Deus, nos permite, ó Pai amado, ser, ó Pai amado, encaixados em Tua palavra. Nos ajude, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Pai amado. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, sobre cada um dessa igreja. Deus amado, que o trabalho das nossas mãos não seja vão, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Só um adendo que eu esqueci de falar. Isaías 53, se não me engano, verso 10, que diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Está descrevendo que quem matou Jesus na cruz foi o próprio Deus. Então, se você entrega a morte na mão do diabo, você está falando que o diabo matou Jesus. E se você fala que o diabo matou Jesus, você está falando que o diabo matou Deus. Então você está botando o diabo, na verdade, acima de Deus. Então, muito cuidado com essas coisas que vai aparecendo na igreja. Isso parece grave, tem coisa muito mais pesada, mais grave por aí, que a maioria crê e acha que é certo. Mas quando a gente vai ver na Bíblia, nós que estamos errados. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe. Quarta-feira estamos aqui, de novo pregando o Evangelho. Sexta-feira, estudo. E domingo, de novo, estaremos aqui. Vamos falar um pouco sobre o inferno. Nós estamos tirando esse mês agora para falar quase que do diabo, né? Aqui nós quase não falamos do diabo, nós estamos estudando para quê? Por que você tem que estudar isso? Por que você tem que aprender essas coisas? Para que você não seja enganado, para que você conheça. Não adianta você falar que conhece a palavra e você não sabe as doutrinas básicas. Isso tudo faz parte de doutrina básica. Doutrina básica que evita você cair em laço, em cilada e desenvolver até um raciocínio errado. Você quer ver? Se você aprende, se alguma professora ensinou para você, olha, não, vou pegar o meu exemplo. Eu estudei primeiro e segundo ano em São Paulo, primeira e segunda série em São Paulo. Eu aprendi a ler em São Paulo. Então lá em São Paulo nós falamos A, E, I, O, U. Né, Cida? Cida também, né? A, E, I, O, U. Quando eu vim para Minas era A, E, I, O, U. Eu falei, cadê o acento? Então, conforme você aprende, você constrói um raciocínio a partir daquilo que você aprendeu. Então, se você constrói em cima de um conceito errado, né? Igual vocês falam menino, não é menino, é menino, tá? Não é menino. Então, se você constrói em cima de uma base errada, você vai construir o seu raciocínio erradamente. Então, tem que destruir a base errada e estabelecer alicerces certos, para que a sua forma de pensar seja correta e de acordo com a palavra. Assim funciona também com a fé cristã. Se você começou a construir em cima de coisa errada, você vai se estrepar lá na frente. Você vai chegar em equívocos bíblicos que você não vai conseguir resolver. Até uma pessoa vai te ganhar até num debate, porque você não está alicerçado e o seu conhecimento é parco. Seu conhecimento é fraco. Você vai começar a questionar a sua fé, porque na verdade não é baseado na palavra, é baseado em mitos. Por isso é que nós temos que começar lá do fundinho, para que você construa uma consciência sólida e eduque o seu raciocínio, para que você raciocine conforme a Bíblia e não conforme algum mito. Amém? Deus te abençoe então. O irmão Ademir tem um recadinho para dar para a igreja e depois ele pode estar encerrando. Amém? Rapidinho, irmão, me tolera mais um pouquinho. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, nós estamos aqui pedindo aos irmãos que podem colaborar. Mês que vem nós estaremos comprando cadeiras novas para a igreja, porque essas cadeiras têm validade, né? Na fábrica lá, eu tive lá um dia desse, né? Eu também já fui. Eles puseram um Monza em cima de 4 cadeiras dessa, ela suportou.
mas ela com o tempo ela fica quebradiça. Então nós estamos querendo comprar aquela cadeira estrutura metálica com bojo reto, né? Assim, reto não é curvado, mas uma cadeira boa, né, Neilton? Uma cadeira que dura muito mais, dura talvez umas 4 vezes mais do que essa. Então nós estaremos comprando até dia 15, para dar tempo deles entregar para o aniversário da igreja, mês de setembro. Então, mês de setembro, aniversário da igreja, nós queremos estar com essas cadeiras novas aqui. Porque olha para vocês verem, quase a gente põe 2 para as pessoas sentarem, seja magra, seja gorda, 2 por quê? O Neildo já caiu, muitas pessoas já caíram. Por quê? É perigoso. Então, se uma pessoa acidentar aqui dentro, é complicado para nós, né? Então, eu não quero, irmão, que você faça sacrifícios, vende alguma coisa, não. É se você puder. Aí você me procura o pastor e dá a sua oferta. São, acho que é na faixa de 33 cada cadeira, R$33. Na minha mão, né? Entendeu? Se você puder, então, você passa para mim, que eu estarei anotando o seu nome no papel, depois, para que nós possamos estar comprando. Então, eu vou comprar essas cadeiras até dia 15 de agosto. Bem? Graças a Deus, né? Estamos felizes, né? Porque o Senhor tem nos dado bênção, tem nos dado vitória, tem nos concedido palavras maravilhosas, né? Porque só o Senhor pode nos conceder, através do nosso pastor, essas palavras gostosas de estar ouvindo. E que o Senhor venha orar para ele, para a família dele, e para todos aqui que estão com problema aqui na igreja. E todos nós precisamos estar recebendo orações, né? Isto, orar por Alain, para os pais dele, para o pai, os irmãos, né? Que às vezes não vem na igreja por causa dos irmãos dele, para não dar problema para o pai dele lá, né? Também pelo pai de Valdinei, né? Quem mais? O Vantuí, a irmã do Carmo, que é tia do pastor Neilton, a irmã Sandra. Então, os irmãos que oram para essas vidas, irmãos, porque o Senhor nos abençoa através das nossas orações. Então, eu peço a todos que lembrem da igreja, do pessoal, olha o rostinho de cada uma aqui, ó, aquela irmã, mesmo que você não conhece, sabe quem que é, vamos orar por essas vidas, amém? Amém. Os irmãos lá de São João Nepomuceno, né? Também está querendo que a gente ore para eles. Nós vamos estar orando cada dia, né? Em nossos lares. Amém. Só assim nós podemos estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Mais alguma? Não. Amém. Então nós queremos encerrar nessa noite agradecendo o Senhor e pedir nele para abençoar nossas vidas cada dia, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, nós queremos agradecer ao Senhor por esse manjar que o Senhor nos desse nessa noite, por esses ensinamentos. Continua, Senhor Deus, instruir a nós através da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Deus querido, Deus santo, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa noite. Leva cada um de nós em paz até os nossos lares. E que nós possamos cada dia estar na Tua santa e gloriosa presença, Te buscando a Ti, e também te dando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mais gosta, Senhor Deus, que é o amor pelos outros, que nós possamos amar, não somente de palavras, mas que nós possamos amar cada um conforme a Tua palavra. Pai querido, Pai santo, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Assim nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém.